Vou pedir para colocar o nosso telefone, através do qual você pode se comunicar com a gente, falar com a Juliana, com o Adriano, comigo, com a nossa produção, com perguntas, mandando seus vídeos, suas fotos da sua propriedade, os problemas e das soluções que você encontrou aí na sua fazenda. Nosso destaque agora está relacionado exatamente a essa pergunta que veio de um telespectador de Alto Taquari, no Mato Grosso. É o Diego Amurá. Ele é confinador e faz a seguinte pergunta: é possível usar feijão como alimento para o gado durante o confinamento? Nós trouxemos um especialista, um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Sérgio Raposo, que vai responder a pergunta do Diego Amurá. Obrigado, doutor Sérgio. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem. Tudo bom. Feijão que a gente come com prazer todos os dias, né, na nossa mesa, dá para usar no confinamento? Pode sim. O ruminante é um animal bastante flexível em termos de opção de ingrediente. E o feijão é bem incomum ele ser incluído em dietas. Normalmente isso vem por alguma sobra, um feijão que não está em condição de consumo humano e é destinado aos animais. Mas ele é um alimento como outro qualquer, uma leguminosa como outra qualquer. Então, parente da soja? Parente da soja, inclusive ele tem algumas características que a gente tem que observar, que são as mesmas que a gente observa para a soja. Uhum. Então, para os monogástricos tem um problema a mais, você não pode dar soja crua nem o feijão cru, você tem que tostar. O ruminante ele aguenta mais o tranco por causa do rumen, então você pode dar, mesmo ele tendo os componentes antinutricionais, o rumen limpa a barra nessa parte. Uhum. Né? A questão que é importante lembrar é que quando você está com o feijão cru ou a soja crua, é a mesma situação, e você moe e mistura com a ureia, por exemplo, existe uma enzima que quebra a molécula de ureia e libera amônia. Então você tem dois prejuízos, você está perdendo a parte da ureia que vira proteína, e o principal prejuízo, você fica com um forte cheiro de amônia na dieta e o animal refuga, ele não come. Então, se você for usar o feijão no confinamento e houver ureia, você tem que fazer a mistura de preferência no momento do fornecimento. Você até pode arriscar, dependendo da quantidade de inclusão de feijão e de ureia, você pode arriscar fazer para 1 ou 2 dias e observar se fica esse cheiro de amônia e se os animais refugam. Uhum. Né? Mas de preferência misturar na hora. Uhum. E uma dificuldade com o feijão, e que a gente não tem com a soja, porque a soja é mais comum, o grão de soja é mais comum a gente alimentar, a gente sabe os limites que a gente pode usar. O feijão a gente tem muito pouca informação. Então eu seria cuidadoso ao incluir esse alimento no confinamento. A soja a gente usa até 15%, porque ela tem um problema com gordura. Esse problema o feijão não tem, o teor de gordura dele é muito mais baixo da soja. Mas eu acho que para não descobrir algum outro problema que o feijão possa ter, eu não incluiria mais do que 30% da matéria seca da dieta como feijão. Como feijão. Agora, o senhor falou sobra. Significa que pode ser a sobra do feijão já cozido ou tem que ser sempre cru? Não, eu imagino o feijão cru. O feijão cozido, o problema dele seria com conservação, né? E eventualmente, se alguém tiver um feijão cozido e der para o animal, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista de um confinamento, pensando no confinamento tradicional, operacional do confinamento, eu imagino que ele esteja se referindo ao feijão... escalas maiores, né? O feijão cru, o feijão antes de ser destinado, né, a consumo humano. Agora, qualquer feijão? Porque nós temos o carioquinha, temos o guandu... Eu assumi que a pergunta dele é o feijão comum, o feijão que a gente come na refeição tradicionalmente. Né? Uhum. Existem um monte de outros feijões, existem as variedades desse feijão comum, eles são muito parecidos, as diferenças são pequenas, e esses outros feijões, como você citou, o guandu é o mais famoso, né? E tem outros feijões que são todos leguminosas, eles são possíveis de usar, tendo mais ou menos as mesmas, a gente tomando os mesmos procedimentos com relação a eles, né? E a questão do urease, se for para dar para animal monogástrico, tem que ser tostado, e para o ruminante não.
Que tipo de outros alimentos? Porque o feijão não é comum, a gente, né, não costuma ouvir feijão no confinamento. Que outros alimentos podem ser usados também, aqueles que não são comuns? Bem, o ruminante ele come de tudo, né? E às vezes a pessoa está do lado de uma fábrica de cerveja, ele usa o resíduo da cervejaria. Eu conheço o caso de estar do lado de fábricas de panificação, usa os resíduos de panificação. Um caso interessante, um produtor tinha o pé de galinha, que eles usam como cobertura verde, ele colheu os grãos, deu para os animais, é um grão de gramínea e a gente faz o mesmo paralelo que a gente fez com o feijão com a soja. Aquela sementinha pequenininha do pé de galinha é muito parecido com o milho. Então o ruminante ele tem essa vantagem, né? Uma das grandes vantagens dele, que ele tem uma flexibilidade muito grande para usar ingredientes alternativos, né? E eu particularmente acho que, com responsabilidade, o problema de resíduo particularmente são dois. Um é questão de umidade, porque ninguém seca resíduo, então você frequentemente tem problema com produção de micotoxinas, né? Ele funga, mofa, porque ele tem umidade, e daí eventualmente esses fungos produzem micotoxinas, e isso pode causar problema para os animais. E o problema é que às vezes você não nota o problema, porque é subclínico. Então você só tem queda de desempenho. Quando é pior e mais agudo, morre o animal. E daí a gente percebe. E outro problema do resíduo é não ter regularidade, ele não ter homogeneidade. Cada vez o resíduo é de um jeito. Então, se a pessoa for usar resíduo, um custo que ela tem que ter a mais é mandar fazer uma análise, pegar uma amostra representativa do resíduo e mandar para um laboratório fazer uma análise, e aí ele pode usar o resíduo tecnicamente, tirando o máximo proveito e tendo um bom resultado, desempenho. Esse é o Dr. Sérgio Raposo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que respondeu a pergunta do Diego Amurá, de Alto Taquari, no Mato Grosso. Eu disse no início que ele é confinador. Não, o Diego, pela pergunta que ele mandou para a gente no telefone, no WhatsApp, ele pretende iniciar o confinamento na fazenda e viu como alternativa, talvez tenha bastante feijão lá, o uso do feijão para alimentar o seu rebanho. Tem uma outra pergunta que a gente vai abordar numa outra vinda do professor, do pesquisador aqui, que é o sal que é dado para os bovinos. Será que a gente pode usar para temperar a salada, para fazer o arroz, feijão? Vamos marcar um dia para a gente falar desse assunto aqui, doutor Sérgio? Vamos, que é importante. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço.